Imagine um homem exilado, longe da sua terra, vivendo à beira de um rio estrangeiro. Um povo em ruínas, um templo destruído, um reino que parecia esquecido por Deus. É nesse cenário que surge Ezequiel, o profeta das visões, o homem que enxergou o impossível. Enquanto outros viam o fim, Ezequiel via o recomeço. Ele não falou para um povo em festa, mas para um povo quebrado, e mesmo assim ousou dizer: a glória do Senhor voltará. É sobre esse homem, sua missão e suas visões que vamos falar hoje. O profeta que viveu entre ruínas e ainda assim proclamou esperança. Quando o livro de Ezequiel começa, Jerusalém já estava à beira do colapso. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia sitiado a cidade e levado milhares de judeus como cativos. Ezequiel estava entre eles, um jovem sacerdote de 30 anos que viu seus sonhos de servir no templo de Jerusalém se desmancharem. Mas é justamente ali, longe do altar, em meio à poeira do cativeiro, que Deus o chama para ser profeta. E o chamado não vem com palavras suaves. Vem com uma visão que o mundo jamais esqueceu. Ezequiel vê o céu se abrir. Ele vê um redemoinho vindo do norte, uma nuvem envolta em fogo, e dentro dela 4 seres vivos, cada um com 4 rostos e 4 asas. Ao lado deles, rodas gigantes, cheias de olhos, girando em todas as direções. E acima de tudo isso, um trono. E sobre o trono, alguém com aparência humana resplandecendo como fogo. Essa é a glória de Deus, não presa em templos, mas movendo-se até o exílio para mostrar que Ele não abandonou o seu povo. Essa visão muda tudo. O Deus de Israel não está confinado à terra prometida. Ele reina sobre todas as nações. Mesmo na Babilônia, Ele ainda é o Senhor. Ezequiel cai com o rosto em terra. A voz de Deus o levanta e lhe diz: Filho do homem, eu te envio a uma nação rebelde. Era um povo que não queria ouvir, endurecido, obstinado. Mas Ezequiel é chamado a falar, quer escutem ou não. Sua missão não é convencer, é proclamar. E assim começa uma das jornadas proféticas mais intensas da Bíblia. Ezequiel não apenas fala, ele vive as mensagens que anuncia. Deus o faz encenar a destruição de Jerusalém, desenhando a cidade em um tijolo, cercando-a com miniaturas de cerco. Ele fica deitado de lado por mais de 1 ano, representando o tempo do pecado de Israel. Come pão assado em brasas, simbolizando a escassez do exílio. E cada gesto seu é uma pregação silenciosa. Mas o povo não entendia. Eles queriam acreditar que o cativeiro seria breve, que logo voltariam para casa. Falsos profetas diziam: a paz está chegando. Ezequiel, porém, se levanta e grita: não! O juízo está vindo! Ele vê em visão o templo de Jerusalém sendo profanado, a glória de Deus deixando o santuário e indo embora da cidade. É uma das cenas mais tristes da Bíblia. O momento em que a presença divina se afasta do templo, subindo em direção ao Oriente. Mas o livro de Ezequiel não é só sobre juízo, é também sobre restauração. Em meio às profecias de destruição, Deus promete um novo coração ao seu povo. Ele diz: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Um novo espírito será colocado dentro deles. Não é só uma mudança política, é uma transformação espiritual. E essa promessa ainda ecoa até hoje, falando sobre a renovação que só o Espírito Santo pode produzir. Uma das visões mais conhecidas de Ezequiel é a do vale de ossos secos. Ele é levado em espírito a um vale coberto de ossos, secos, espalhados, sem vida. Deus pergunta: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus diz: profetiza. E quando ele fala, os ossos começam a se mover. Ossos se unem a ossos, tendões surgem, carne cobre os corpos e o Espírito sopra vida neles.
É a imagem perfeita do que Deus faz quando tudo parece perdido. Essa visão não era apenas sobre o retorno de Israel. Era sobre o poder de Deus de restaurar o impossível. Quantas vezes a nossa fé também parece um vale de ossos secos? Quantas vezes olhamos para o futuro e só vemos ruínas? Mas o mesmo Deus que falou com Ezequiel ainda fala hoje. Profetiza sobre esses ossos. Ou seja, fala esperança onde só há desespero. Fala vida onde só há morte, porque a última palavra nunca é o fim. É renascimento. Ezequiel também viu algo que muitos teólogos consideram uma das maiores profecias escatológicas da Bíblia: a restauração do templo e o retorno da glória de Deus. Ele é levado em espírito a uma montanha muito alta e vê um novo templo, perfeito, imponente, cheio de detalhes. Um rio flui de dentro dele, correndo até o Mar Morto, e onde esse rio chega, tudo ganha vida. Árvores frutíferas crescem em suas margens, e suas folhas servem de remédio para as nações. É a imagem do reino de Deus restaurado, a vida fluindo de sua presença. O mais impressionante é que Ezequiel vê a glória do Senhor voltando do Oriente e enchendo novamente o templo. Aquela glória que havia partido em meio ao juízo, agora retorna em meio à restauração. É o ciclo completo da redenção. Deus nunca abandona o que é seu. Ele disciplina, mas depois cura. Ele corrige, mas depois levanta. E esse é o coração do livro de Ezequiel. Um Deus que não desiste. Ezequiel viveu em um tempo onde crer era quase impossível. Ver esperança no meio do exílio era loucura. Mas foi exatamente ali que ele se tornou o profeta da fidelidade. Quando todos duvidaram, ele permaneceu. Quando tudo parecia perdido, ele continuou profetizando. O seu nome significa Deus fortalece, e é exatamente isso que ele experimentou. A força de Deus no meio da fraqueza humana. Hoje, séculos depois, a mensagem de Ezequiel continua viva. Deus ainda chama pessoas para se levantarem em meio às ruínas. Ele ainda pergunta: podem esses ossos reviver? E espera que alguém responda: Senhor, tu o sabes. Porque o poder de Deus ainda é o mesmo. Ele restaura, reconstrói e renova o que parecia acabado. Então, se a sua fé esfriou, se os sonhos morreram, se a vida parece um vale seco, lembre-se, Deus ainda sopra sobre ossos. Ele ainda devolve o fôlego. Ele ainda traz de volta o que o tempo tentou enterrar. O livro de Ezequiel não é sobre destruição, é sobre renascimento. É a história de um Deus que transforma ruínas em testemunhos. E quando a glória de Deus volta ao templo, é o sinal de que nada está perdido, porque onde a presença de Deus está, há vida. Ezequiel nos mostra que o verdadeiro templo não é feito de pedra, é feito de corações transformados. E o rio que sai do templo ainda flui hoje, curando, restaurando e trazendo esperança. Por isso, nunca duvide. Mesmo que tudo ao redor pareça desmoronar, Deus ainda está no controle. O mesmo que revelou visões de fogo e rodas cheias de olhos é o mesmo que vê cada detalhe da sua história. E assim como no passado, ele ainda diz: eu farei uma aliança eterna com vocês. Ezequiel é o profeta do impossível, o homem que viu a glória quando todos viam o caos. A voz que ecoa até hoje, lembrando que Deus está mais perto do que parece e que sua glória sempre volta.